Irmão, voltamos aqui outra vez. Deu um problema aqui deu um problema aqui na gravação e continuamos aqui então novamente. Estamos falando sobre esta vida espiritual, irmão, agora do Nicodemos. Então, nós vimos aqui, estamos lendo em Coríntios, né? Segundo os Coríntios, do homem natural. Então, o homem que ainda não recebeu a Cristo, né? O homem natural, ele é descrente, né? Não compreende e não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, irmão. Nós vemos isso, não pode compreender como Nicodemos. Está privado do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele sabe as coisas do homem. Quem sabe as coisas do homem não ser o Espírito do homem? Então nós lemos dessa maneira. E ele não pode compreender, irmão. Agora, o homem espiritual diferente, ele é um homem regenerado, um homem que teve um novo nascimento, né? E ele possui uma maturidade espiritual, tem uma natureza que corresponde à verdade. E que os descrentes, aqueles que não creem, acham difícil, o homem natural acha difícil compreendê-lo, irmão. Assim como Nicodemos não compreendia Jesus, porque o homem espiritual, ele é controlado e fortalecido pelo Espírito Santo, pois tem o conhecimento das coisas de Deus, e porém o homem espiritual julga todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. O homem é racional, habita o Espírito Santo nele e que o guia, né, em todo o seu agir. Glórias a Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos isso, irmão, que o próprio Glória ao Senhor Jesus está falando para nós aqui, irmão. O próprio Senhor Jesus, ele estava falando, né? Cortou aqui, mas então nós compreendemos o que? Por isso que nós falamos do batismo. Do batismo, é uma experiência própria que eu posso falar, é que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu tive. Nós não podemos compreender, entender a graça do Senhor, é como ela vem pelo. Nós olhamos, ela vem, não sabemos a sua origem, não sabemos a hora que ela vem, de onde ela vem, né, como ela vem, irmão, mas não sabemos a origem, mas nós sabemos o seu efeito, a sua causa, as suas manifestações sobre as nossas vidas, né? Ela traz alegria, paz, renovo, restauração, cura, libertação sobre as nossas vidas, irmão, como de muitos homens que os foram transformados, que tiveram encontro com o Senhor Jesus, irmão. Então, ela vem e desta mesma maneira ela veio, irmão, sobre a minha vida. Quando eu estava, pela misericórdia de Deus e pela oração da igreja, oração da família, pela vontade de Deus e a graça de Deus, porque Ele conhece o coração de cada pessoa, Ele trabalha, Ele sabe como trabalhar o Espírito Santo no coração de cada pessoa. Um coração é diferente que o outro, de outro irmão, então Deus ele conhece todos, ele perscruta na profundeza de Deus, ele sabe onde trabalhar, irmão. Eles têm uns que são chamados, o Senhor derrama a sua graça, outros também estão nesse mesmo promessa do Senhor, esperando o entendimento, o conhecimento do Senhor, mas não sabe a hora, quando que vem, como que vem, né? De onde vem a sua direção, mas nós sabemos não sabemos a origem, mas sabemos a manifestação do seu poder. Então ele veio sobre minha vida, nessa experiência que eu tive, e aquelas águas do chuveiro, senti uma grande alegria, senti a presença do Senhor Jesus sobre aquele cômodo do banheiro, glórias invadiu a minha alma de alegria, e eu sei que Jesus estava lá em espírito, ele estava lá, seu espírito estava lá em espírito e verdade. Eu podia até mesmo olhar com os olhos da fé e sentia ele, sua manifestação, e olhava com os olhos da fé. Eu contei esse testemunho a muitos irmãos já, e as águas do chuveiro já não caíam mais fora, irmão, caíam dentro do meu interior. Como disse, se alguém tem sede, o próprio Senhor Jesus fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, rio de águas vivas fluirão do seu ventre. É exatamente esta passagem, que não sei onde está aqui, mas deve estar aqui em João também, capítulo, se eu não me engano, 7, né? Se eu não me engano, é capítulo 7 ou capítulo 8, eu não sei aqui onde está. Mas
Agora eu lembro, se eu não me engano, o capítulo, João capítulo 12, vamos ver, é, não sei, mas João capítulo 4, versículo 12, versículo 4, vamos olhar aqui, 12, versículo 4, ou 4, versículo, não me lembro, 4, versículo 12, 8, versículo, vamos aqui, eu não sei, é, que parte que tá, aqui, porque Jesus respondeu, por ele beber a água, nunca mais será sede, pelo contrário, agora dele a água, fonte de ordem de vida eterna, que ele fala também para Viana, quem tem sede, que venha a mim e beba, quem crê em mim, rio de águas vivas. João capítulo 7, deixa eu ver. Eu não sei que passagem, mas ele fala assim dessa maneira. Então, essa água, o Espírito Santo, fluir das águas vivas, ele fluiu dentro do meu interior, irmão. Aí compreendi, como se o Senhor houvesse me transformado. A minha mente, o meu intelecto, a minha vida, meu sentimento, e eu tive um novo nascimento, irmão. Eu costumo dizer que Jesus me batizou ali naquele momento. Então, é pela fé, irmão, pela graça, louvado seja o que nos trouxe até Jesus, trouxe essa graça, essa salvação, irmão. E depois eu tinha desejo de descer as águas, e aí no dia do meu batismo o Senhor me chamou. Glórias a Deus, e ouvi a voz de Deus claramente me chamando nas águas do batismo, irmão. Porque precisava descer as águas como símbolo de uma fé do interior da minha vida convertida já. Irmão. Por isso que eu digo que é um mistério, e muitas das vezes, irmão, eu quero colocar aqui para nós darmos continuidade, e talvez eu possa até encerrar agora, nós falamos isso, mas eu posso dar oportunidade. O batismo é um mistério, irmão. Agora muitos dizem assim, nossa, o irmão ou a irmã serve tanto tempo ao Senhor Jesus e não desceu as águas, irmão. Agora eu digo, será que ele já ouviu a voz do Espírito Santo chamando ele para o batismo? E se ele ouviu a voz do Senhor, a qual ele está preparado e recusou a descer as águas por um motivo ou outro, não sei qual é o motivo, eu não entendo, só Deus conhece o coração dele, irmão. Se o Senhor chamou ele, ele recusou. O importante é que se o Senhor chamou, ele estava preparado, irmão, para descer. Mas ele recusou, ele retrocedeu. Né? Ele estava. Ah, não, eu não. Muitas vezes fala assim, não se deve perguntar, mas muitas vezes fala assim, eu não vou descer as águas porque ainda não quero um compromisso com o Senhor. Aí não vou descer as águas ainda porque eu tenho alguma coisa para ser tirada de mim, para ser aperfeiçoada. Irmão, irmã, a nossa salvação, como diz, ela vai sendo aperfeiçoada a cada dia, ela vai sendo gradativamente, vai sendo progressiva a cada dia, irmão. Deus vai nos dando entendimento. Então é um outro mistério, irmão. Muitas vezes, se o Senhor nos chamou, aí naquele momento é porque ele sentiu que o Senhor nos chamou, então ele fica em paz. Fica em paz porque o Senhor está trabalhando e aperfeiçoando ele, irmão. E aqueles que muitas vezes o Senhor já chamou, irmão, porque o que ele fala aqui, o próprio Senhor Jesus ele fala aqui em primeiro Pedro, vamos ver aqui em 1 Pedro, isso aqui é muito, muito importante. Ó, nem que eu fale sobre isso aqui, depois eu acabo encerrando, é 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro. Olha que 1 Pedro ele fala aqui, ó, a ação de graças aqui, ó. Vamos ler aqui, vamos ver se é aqui 1 Pedro 1 ao 23. 1 Pedro 1, 23. 1, 23 é que ele fala. Vamos ver aqui.
aqui, ó, a santidade do amor, pois fosse regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive eternamente. Não, uma outra passagem aqui, vamos ver se eu acho aqui, irmão, glórias a Deus. Atos 10, se não me engano, é Atos 10. Vamos lá, em Atos 10, é Atos 10 mesmo. Vamos lá em Atos, livro de Atos, glórias a Deus. Ele fala aqui em Atos. Olha o que aconteceu então, Atos. O Espírito Santo desce sobre o gentil. Aqui Atos capítulo 10. Ó. Ainda Pedro falava estas coisas, Atos 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, irmão, como nós devemos recusar a água do batismo, a ordenança e a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão? Se nós recebemos o dom do Espírito Santo, o novo nascimento na nossa vida. Então, é algo para nós meditarmos, irmão. É algo para nós meditarmos e entendermos, irmão, que aqueles que foram chamados, irmão, sentiram ser chamado recuso, irmão. Então, irmão, por algum motivo ou outro, então vamos orar, irmão, para que o irmão não venha pensar dessa maneira, para que o irmão acha que tem alguma coisa que precisa ser, que está sendo preso lá, ainda se aprendendo. Então, irmão, vamos dizer assim, talvez eu não, quem sou eu para dizer que ele não nasceu de novo, ele não serve do Senhor, ou ele não tem um novo nascimento. Irmão, nós não somos ninguém para julgar. Ele pode ter um novo nascimento, pode nascer de novo, mas se o Senhor não chamou ele, irmão, é porque ele precisa ser preparado a cada dia. Mas se o Senhor chamou ele, irmão, então obedeça a voz, escute e obedeça a voz do bom pastor que chamou, porque se o Senhor chamou e você sentiu, você está sendo preparado, irmão, está sendo preparado. Então é muito grave isso aí, irmão, nós refletirmos e pedimos orientação para Deus, até mesmo perdão para o Senhor, porque nós ouvimos a voz do Senhor e não obedecemos, irmão. Nós fala que nós temos que obedecer ao mandamento do Senhor com humildade. Então, para que o Senhor venha completar a obra na vida. O batismo não vai salvar o batismo das águas, mas o batismo, o novo renascimento, ele salva, irmão, pela fé, mediante o arrependimento. Só que o arrependimento, ele está mostrando o que nas águas, irmão. Ele tem que ser... você se arrependeu muito bem, lógico, mas nós temos que receber a ordenança de Cristo na nossa vida, porque nós estamos nos enganando a nós mesmos. Talvez talvez o inimigo quer que você se engane a si próprio, irmão, com esses pensamentos que ele não convém. Porque eu não estou preparado, porque eu não vou descer ainda, porque não é o meu tempo, etc, irmão. Mas se o Senhor Jesus chamou, viva, irmão, intensamente o sobrenatural de Deus. Obedeça e como ele falou, nós recebemos os gentios, aqueles que eram pagãos, receberam o nosso, não porque recusarmos descer a água. Até Filipe, se nós olharmos em uma passagem de Atos, né, se nós olharmos ou voltarmos em Atos, até mesmo o eunuco, né, o eunuco ele recebeu. Aqui em Atos nós podemos ver que o próprio eunuco aqui, quando ele estava aqui, ele desceu as águas. Vamos ver aqui, ó. Louvado seja o nome santo. É o Filipe eunuco aqui, ó. Então eles estavam para no lenteiro tal aqui, ó. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías.
Aqui 8, capítulo 8, 26, vocês podem ler. Mas eu vou ler a partir do versículo 30. Correndo Filipe ouviu-se a ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que tem lendo, o que vem lendo? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha lá, começou a explicar. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha lá. Anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele entendeu e compreendeu naquele momento. Talvez não, ele teve um novo nascimento, porque a palavra de Deus despertou a fé no eunuco. Houve ali naquela conversa um encontro sobrenatural. Eu não falo aqui, mas com certeza houve um encontro sobrenatural entre ali o eunuco e o Espírito Santo de Deus, e transformou a vida dele. E o próprio eunuco então sentiu-se explicando Filipe para ele, talvez o batismo da sua morte e ressurreição. Ele creu, aceitou o Senhor Jesus, veio sobrenatural na vida dele, novo nascimento, e agora ele fala: o que me pede de ser batizado? Ele vendo a água, porque ele foi obediente, foi humilde, irmão. Ele foi, mas primeiro ele teve o novo nascimento, sentiu, e o Senhor ali chamou ele, irmão. Então, eu digo, é um mistério o batismo, irmão. Nós não podemos entender, irmão. Cada caso é um caso, cada coração é um coração. Mas eu digo para aqueles que já ouviram a voz do Senhor: não deixe de ouvir, obedeça, irmão, quando o Senhor chamar você num próximo batismo, né? Deus preparar o batismo nas águas. Sim, é um símbolo de uma fé exterior, do interior, do dentro do seu coração, que você já recebeu a conversão, irmão. Obedeça. Não tem porém, irmão, porque depois é só Deus que vai julgar, irmão, a sua vida. É só Deus. Amém? Se Deus está preparando, se Deus está chamando, é porque te preparou, irmão. Agora, se não te chamou, fique em paz. Amém? Então eu quero colocar isso, irmão. Eu quero já terminar para não ficar muito comprido, irmão. E depois nós vamos vamos falar um pouco mais do novo nascimento, irmão. Esse novo nascimento que é de dentro para fora. O regenerar, do lavar da água e do Espírito. Amém, irmão? O regenerador, lavador, regenerador e transformação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Então, desde já, irmão, eu deixo aí para todos os irmãos aí agradeço a todos por ter ouvido e acompanhado. Amém? E agradeço, e assim estou encerrando. Deus seja louvado. Amém.